O taoísmo. Entre as duas principais tendências do pensamento chinês, o confucionismo e o taoísmo. Apenas este último apresenta uma orientação mística, o que o torna mais relevante para a comparação que se pretende fazer com a física moderna. À semelhança do hinduísmo e do budismo, o taoísmo se interessa pela sabedoria intuitiva e não pelo conhecimento racional. Reconhecendo as limitações e a relatividade do mundo do pensamento racional, o taoísmo é basicamente o caminho de libertação entre o mundo. Nesse aspecto, pode ser comparado aos caminhos da yoga e do Vedanta, no hinduísmo, ou o caminho óctuplo do Buda. No contexto da cultura chinesa, a libertação taoísta significativa, mais especificamente, uma libertação das regras rígidas da convenção. A desconfiança em face do conhecimento e do raciocínio convencional é mais forte no taoísmo do que em qualquer outra escola de filosofia oriental, baseando-se na sólida crença de que o intelecto humano jamais poderá compreender o tal. Nas palavras de Chuang Tze, o conhecimento mais amplo não o conhece. Necessariamente, o raciocínio não tornará os homens mais sábios. Os sábios decidiram-se contra estes dois métodos. O livro de Chuang Tze está cheio de passagens que refletem o desprezo do taoísta pelo raciocínio e pela argumentação. Nele encontramos, por exemplo, que não se considera bom um cão simplesmente porque late bem. Não se considera um bom homem simplesmente porque fala de forma habilidosa. E que a controvérsia é uma prova de que não se vê com clareza. O raciocínio lógico era considerado pelos taoístas como parte do mundo artificial do homem. Para o lado, com a etiqueta social e os padrões morais, os taoístas não se interessavam de forma alguma por este mundo, concentrando sua atenção integralmente na observação da natureza, a fim de discernir as características do Tao. Dessa forma, eles desenvolveram uma atitude essencialmente específica, científica, e somente sua desconfiança profunda em relação ao método analítico impediu a construção de teorias científicas adequadas. Não obstante, a observação cuidadosa da natureza, combinada com uma forte intuição mística, levou os sábios taoístas a profundos insights, confirmados pelas teorias científicas modernas. Um dos insights mais importantes do taoísmo foi a compreensão de que a transformação e a mudança são características essenciais da natureza. Uma passagem de Chuang Tze mostra claramente como a importância fundamental da mudança foi reconhecida com base na observação do mundo orgânico. Na transformação e crescimento de todas as coisas, cada broto e cada característica apresentam sua forma própria. Nesta, observando sua maturação e decadência graduais, o fluxo constante e a transformação e mudança. Os taoístas consideravam todas as mudanças da natureza como manifestações da interação dinâmica entre polaridades e opostos yin e yang, o que acabou por levá-los a acreditar que qualquer par de opostos constitui uma relação polar, cada um dos polos se acha dinamicamente vinculado ao outro. Para a mente ocidental, essa ideia da unidade implícita de todos os opostos é extremamente difícil de aceitar. Parece-nos bastante paradoxal que as experiências e valores que sempre acreditamos fossem opostos, sejam, afinal de contas, aspectos da mesma coisa. No Ocidente, entretanto, sempre se considerou o dirigir para além de todos os opostos concebíveis, essencial para chegar à iluminação. Na China, a relação polar de todos os opostos encontram na base mesma do pensamento taoísta. É Chuang Tze quem afirma:
Isto é também aquilo. O aquilo é também isto. Que o aquilo e o isto deixam de ser opostos. Eis que a essência mesma do tal. Somente essa essência, como se fosse um eixo, constitui o centro do círculo, que responde a mudanças incessantes. A partir da noção que os movimentos do tal são uma contínua interação entre os opostos, os taoístas deduziram duas regras básicas para a conduta humana. Sempre que desejam alcançar alguma coisa, afirmam, devemos começar com seu oposto. Assim, na palavra de Lao Tse, para atrair uma coisa, devemos certamente primeiro expandi-la. Para enfraquecê-la, devemos certamente primeiro fortalecê-la. Para derrotá-la, devemos certamente primeiro exaltá-la. Para despojá-la, devemos certamente primeiro representá-la. Esta é a chamada sabedoria sutil. Por outro lado, sempre que desejamos reter alguma coisa nela, devemos admitir algo do seu oposto. Fiquem curvos e permanecerão retos. Fiquem vazios e permanecerão cheios. Fiquem gastos e permanecerão renovados. Esse modo de vida do sábio que alcançou o ponto de vista superior, uma perspectiva a partir da qual a relatividade e a relação polar entre todos os opostos são percebidas por clareza. Esses opostos incluem, primeiro, acima de tudo, os conceitos de bem e mal, que interagem da mesma forma que o yin e o yang, reconhecendo relatividade o bem e o mal, e, portanto, de todos os padrões morais, o sábio taoísta não se esforça por alcançar o bem, mas, em vez disso, procura manter um equilíbrio dinâmico entre o bem e o mal. Chuang Tze é bastante claro a esse respeito. Os ditados não devemos seguir e honrar o certo e pôr de lado o errado. E não devemos seguir e honrar os que asseguram o bom governo e, por outro lado, que geram a desordem, demonstram uma falta de familiaridade com os princípios do céu e da terra e com as diferentes qualidades das coisas. É como se seguíssemos e honrássemos o céu, não levássemos em conta a terra, e como seguíssemos e honrássemos o yin, e deixássemos de lado o yang. É claro que não deve seguir este percurso. É espantoso perceber que, ao mesmo tempo que Lao Tse e seus discípulos desenvolviam a concepção do mundo, as características essenciais, a concepção taoísta fora também ensinadas na Grécia por um homem cujos ensinamentos chegaram até de forma fragmentária, que foi e ainda é frequentemente mal compreendidos. Esse taoísta grego é Heráclito de Éfeso. Heráclito partilhava com Lao Tse não apenas a ênfase à mudança contínua, que expressou sua famosa afirmação, tudo flui, mas igualmente a noção de que todas as mudanças são cíclicas. Heráclito comparou a ordem do mundo a um fogo eternamente vivo, acendendo-se em medidas e extinguindo-se em medidas. A imagem do mundo semelhante à ideia chinesa do Tao, que se manifesta na interação cíclica do Yin e do Yang. É fácil perceber como o conceito da mudança, como a interação dinâmica de opostos levou Heráclito, como também Lao Tse, à descoberta de todos os opostos. São polares e dessa forma unidos. O caminho para cima e o caminho para baixo são um único mesmo caminho, afirmou o grego. E Deus é dia, noite, inverno, verão, guerra, paz, saciedade e fome. À semelhança dos taoístas, Heráclito via qualquer par de opostos como uma unidade e estava ciente da relatividade de todos esses conceitos. Ainda uma vez, as palavras de Heráclito: as coisas frias se aquecem, o quente esfria, o úmido seca, o seco se torna úmido. Recordamos-nos incisivamente que as palavras de Lao Tse: o fácil gera o difícil, a ressonância harmoniza o som e depois segue o antes.
É surpreendente que a grande semelhança entre as visões de mundo desses dois sábios do século VI a.C. não sejam geralmente reconhecidas. Heráclito é frequentemente mencionado com relação à física moderna. Todavia, uma vinculação com o taoísmo raramente é trazida à luz. Contudo, é essa última vinculação que demonstra de forma mais nítida que sua visão de mundo era a de um místico, estabelecendo, ao meu ver, os paralelos entre as duas ideias e da física moderna, em sua perspectiva correta. Sempre que mencionamos o conceito taoísta de mudança, é importante compreender que ela não ocorre em consequência de qualquer tipo de força, mas sim como uma tendência inata de todas as coisas e situações. Os movimentos do Tao ocorrem espontânea e naturalmente, não exercendo pressão sobre ela. Aqui só um adendo, gente. É muito importante vocês parar aqui para entender. Os movimentos do Tao ocorrem espontânea e naturalmente, não exercendo pressão alguma sobre ela. Vocês se lembram das palavras do professor Hélio sobre a palavra soltar? Mas no final talvez a gente possa bater um papo sobre isso. Mas é muito importante você entender por que a pressão impede que você atinja seus objetivos. A espontaneidade é o princípio ativo do Tao. Dessa forma, uma vez que a conduta humana deve ser modelada de acordo com a operação do Tao, a espontaneidade deveria também ser característica de toda a ação humana. Agir em harmonia com a natureza equivale para os taoístas agir espontaneamente, em consonância com a verdadeira natureza de cada indivíduo. Aqui está aquilo que eu sempre falo, o acionamento, da essência do indivíduo. Significa confiar na inteligência intuitiva do indivíduo, inata na mente humana, da mesma forma que a lei das mudanças são inatas em todas as coisas que o cercam. As ações do sábio taoísta decorrem, pois, de sua sabedoria intuitiva, espontaneamente, em harmonia com o meio ambiente. Esse indivíduo que precisa exercer sobre a força, sobre si mesmo, ou sobre uma coisa alguma ao seu redor, ele simplesmente adapta suas ações aos movimentos do Tao. Aqueles que seguem a ordem natural fluem na corrente do Tao. Essa forma de ação é denominada Wen Wei. Na filosofia taoísta, o termo significa literalmente não ação. E que Joseph Needham traduz como refrear-se da atividade contrária da natureza. Needham justifica essa interpretação como uma situação do Xun Tze. A não ação significa não fazer nada, permanecer silencioso. Deixe que tudo ocorra como deve naturalmente ocorrer, de tal forma que sua natureza seja satisfeita. Se nos refrearmos de agir em oposição à natureza, ou, como afirma Needham, de ir contra a semente das coisas, estamos em harmonia com o Tao, e dessa forma nossas ações serão bem-sucedidas. Este é o significado das palavras aparentemente tão enigmáticas de Lao Tse. Através da não-ação, tudo pode ser feito. O contraste entre Yin e Yang não constitui o único princípio ordenador básico que permeia a cultura chinesa, mas refere-se também às suas tendências dominantes do pensamento chinês. O confucionismo, a era racional, o masculino ativo e dominador. O taoísta, por outro lado, enfatiza tudo o que era intuitivo, o feminino místico e dócil. O melhor é não saber que sabemos. O sábio leva a cabo suas atividades sem ação e transmite seus ensinamentos sem palavras, afirma Lao Tse. Os taoístas acreditam que o desenvolvimento de qualidades femininas dóceis na natureza humana ficava mais fácil viver uma vida perfeitamente equilibrada em harmonia com o Tao. Seu ideal está bem sintetizado na seguinte citação
do Xing Tze, que descreve uma espécie de paraíso taoísta. Os homens de antigamente, enquanto a condição caótica não se desenvolvera, compartilhavam a plácida tranquilidade que pertencia ao mundo todo. Naquele tempo, o Yin e o Yang eram harmoniosos e serenos. Seu repouso e seu movimento processavam-se sem qualquer inquietação. As 4 estações possuíam seus tempos definidos. Coisa alguma recebia ofensa. Nenhum ser conhecia o fim prematuro. Os homens podiam possuir faculdade do conhecimento, mas não dispunham, porém, da ocasião para o seu uso. E isso se chama o estado de unidade perfeita. Nessa época, não havia qualquer ação por parte de qualquer indivíduo, mas uma manifestação constante da espontaneidade. 2 ponderações quero tratar com vocês, sobre o soltar e sobre a não ação, para que fique bem claro aqui essa interpretação. O professor Hélio Couto cita, num dos seus textos, que eu recebi por e-mail, que um empresário estava com situação difícil, né, financeiramente, e leu o livro do Tao 8 vezes para encontrar a resposta, que era para ele soltar o problema e deixar que as coisas se resolvessem sozinhas. O primeiro passo entra muito na questão do Tao, que é o segundo passo, nós falamos aqui do não fazer, da não ação. Não se trata de não fazer nada e deixar que as coisas caiam do céu. Por favor, entendam isso. A não ação é aquela ação quando se é envolvida o ego. De certa maneira, nós não conseguimos anular o ego 100%, porém podemos controlar a situação que envolve o ego. O ego, como eu sempre falo para vocês, vem naquele fator X, onde se manifesta o impossível na nossa vida. Ou seja, nós já dizemos que uma coisa não será possível, nós, às vezes, através das nossas atitudes, já mostramos que não vai dar certo, e a gente se precipita muitas vezes pela vontade do ego, passando por cima dos estudos que às vezes um negócio precisa ter, que às vezes uma decisão psicológica precisa ter. Nós deixamos o emocional dominar, e isso tudo é para você compreender o que é o ego. O ego ele é uma junção desse pensamento de perda com esse lado emocional, de vontade de ter, de vencer, de ganhar, e ao mesmo tempo o receio de não conseguir, de não se sentir suficiente, quando a gente tem que fazer nossa parte no sentido de fazer, trabalhar e soltar esses resultados, deixar que parte do universo aconteça. Veja a sua própria vida e você vai ver que se algumas coisas não estão fluindo naturalmente, se una a elas. Vou dar um exemplo. Há um tempo atrás, estamos na época da chuva, né? Choveu muito e todo o jardim da casa aqui, mato, e a gente viajou por 15 dias. Quando nós voltamos, estava tudo tomado pelo mato. E aí a gente tentou contratar um jardineiro, uma empresa que fazia limpeza e poda das árvores e tudo mais. E aí vinha a dificuldade de encontrar, e nós conseguimos um telefone, nós falávamos com o jardineiro e ele não vinha. Ou seja, ele pisava na bola. E a Luciana, minha companheira, ficava muito nervosa porque estava tudo muito sujo, ela queria limpar. E aí eu falei para ela, calma, solta isso, deixa ele à vontade. Na hora que ele puder, ele vem. Não, mas a casa tá muito suja, o jardim tá muito ruim, não sei o que e tal. Eu falei, mas vamos soltar, vamos deixar. E aí, conclusão, ele acabou vindo num dia, ainda meio daquele jeito, né? Acabou, em 2 dias ele terminou o serviço e a casa já estava toda limpa. E aí eu perguntei para ela, né? O que tinha adiantado ela ficar nervosa, né? Se aquilo tinha feito alguma diferença, né? E ela ainda tinha ligado pro cara e cobrado ele, né, pelo telefone. E assim, primeira vantagem de soltar é que você não passa por aquele desgaste emocional do nervosismo, da chateação. É o primeiro ponto. Outra qualidade que eu acredito no soltar é que você desenvolve essa fé
real em Deus, na centelha divina. E como tudo foi criado para se encaixar numa engrenagem chamada sincronicidade. Então é muito importante que quando a gente vive, a gente tem nossas tarefas diárias, a gente faça a nossa parte. A não ação não é deixar de fazer as coisas, não é não fazer nada e deixar que o universo dê pra gente. Não. É entender que há uma extensão das nossas atividades em conexão com a sincronicidade das outras coisas. Parte do que eu pretendo fazer e acontecer não vem só das minhas atitudes, vem também das atitudes das outras pessoas. E aí é onde entra toda essa situação. Às vezes, uma parte do meu trabalho é concluída por outra pessoa. E isso eu chamo do tal, daquilo que se realiza sem a minha ação. E parte do meu desejo se manifesta no outro para que me ajude a concluir a minha tarefa. Você pode estar entrando com uma documentação num banco para um financiamento, para a avaliação de um financiamento. Mas muitas vezes isso passa na mão de outra pessoa, que olha ali, olha e lê aquilo e encontra ali, às vezes, uma falha e não aprova seu financiamento para um negócio. E aí você traz aquilo de volta e vai descobrir qual foi o erro, faz um estudo melhor e aí você descobre, às vezes, um erro grave e reformula tudo aquilo. Quando você volta, a taxa de juros já está melhor, as coisas fluíram de forma diferente, há uma facilidade na liberação daquilo. Agora, quando há um bloqueio natural, o que nós temos que aprender? A gente tem que se perguntar o que é que eu tenho que aprender com isso e o que isso está significando na minha vida. E vamos respeitar isso. E isso é Deus na nossa vida, de alguma maneira, produzindo e refletindo o karma, para que a gente possa entender e aprender. Uma vez que foi aprendido, dificilmente haverá obstruções. Todo o conteúdo é a continuação do livro, a leitura do livro O Tao da Física, que a gente tem lido. Vou deixar na mesma playlist aqui, tá? Eu estou selecionando somente os melhores tópicos do livro aqui para ler para vocês compreenderem esse lado místico que existe no Tao, na física e nos conhecimentos da Grécia Antiga, como do Heráclito, que foi citado aqui. Heráclito, o constante devir, a constante mudança. Tudo está em mudança. É por isso que eu falo, respeite, às vezes, uma coisa ou outra. A mudança, ela é cíclica e vai acontecendo. Serenidade, profunde seu coração, eu me torno você.